Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo certo, graças a Deus. Meu nome é Matheus Soares e eu faço parte do quadro de professores do canal Bíblia para o Cotidiano. Queridos, estou aqui mais um dia, mais uma semana, mais uma sexta-feira para estar falando com vocês sobre a revista Viver Mais Adolescentes. Dessa vez, me referindo aí ao primeiro trimestre do ano de 2025, que começamos muito bem aí. Começamos com temas incríveis para a revista desse trimestre, conforme eu conversei com vocês, conforme a gente conseguiu aí destrinchar algumas coisas aí, na última aula. E assim, a gente já pode entender que esse trimestre aqui tá pesado de conteúdos, É cheio aí de conteúdo pra gente estar debatendo, conversando, explorando, nos aprimorando, Então assim, vamos com tudo aí, vamos firmes, porque Deus ele vai se revelar para nós durante esse período, onde nós estaremos aqui estudando junto, nos aperfeiçoando juntos pela palavra. Desde já, deixe seu like, deixe seu comentário, apoie os outros professores do canal, apoie o pastor Tony, apoie o pastor Alex, enfim. Vamos todos aí nos apoiar para seguirmos juntos, seguirmos firmes, focados no ensino, focados na palavra de Deus, que é o que nos dá sustância para podermos seguir a vida em Cristo e com Cristo. Bom, na última aula, que no caso foi a primeira aula desse trimestre, da revista Viver Mais Adolescentes, focada em adolescentes / jovens de 15 a 17 anos ali, nessa transição para a fase adulta, nessa transição aí para a fase que tá se tornando aí um adulto já, Estamos aí firmes e fortes, vindo para mais uma semana. Na primeira aula, nós falamos sobre o domínio próprio. Falar sobre domínio próprio com um adolescente é muito difícil, porque o adolescente ele normalmente não tem esse domínio próprio. Porém, Deus colocou esse domínio próprio em nós para que nós possamos subjugar as nossas dificuldades e aquelas questões difíceis da adolescência. Enfim, é difícil, lidar com essas emoções, com essas mudanças do ânimo. Porém, a gente tem que entender o seguinte, o que nós podemos, inclusive, concluir da última aula aí. O domínio próprio, ele é uma estratégia de Deus, porque aí o autocontrole, ele vai trazer o equilíbrio para que nós possamos administrar as nossas vontades e emoções. E aí, dessa forma, a gente entende que a importância da submissão ao Espírito Santo é de extrema relevância. Entende? O nosso coração, os nossos sentimentos vão ser guardados em Cristo Jesus se nós somos submissos ao Espírito Santo, e entendendo que o autocontrole, que o domínio próprio, ele vem do Senhor, Se a gente entender isso, a gente já ganhou tudo. E aí, enfim, a gente pode viver aí em paz e pelaquela paz que ela ultrapassa todo entendimento, E aí sim, seguir as nossas vidas aí da forma que o nosso Deus planejou, da forma que o nosso Deus deseja e afins. Agora, a gente vai... passar para a aula de número 2. Adolescente que me acompanha, pais que me acompanham. Essa aula aqui vai ser aula para causar discórdia dentro de casa. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Serei extremamente breve, serei extremamente bíblico, porque não tem muito para onde fugir. E temos que entender quem nós somos em Deus para saber que existem coisas que agradam e existem coisas que não agradam a Deus. Então, tema da aula de número 2. Ficar, Agrada a Deus? A pergunta, o tema. E aí a pergunta que eu faço para você aqui hoje, adolescente, pai, mãe. Ficar. Professor, Agrada a Deus?
Ficar agrada a Deus? Bom, nós iremos aí destrinchar esse tema, onde a base bíblica dele se encontra em 1 Coríntios 3, 16 ao 19 e também 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Mas assim, o primeiro versículo, que é o versículo chave dessa aula, eu já vou matar essa pergunta, tá? Essa pergunta é respondida com outra pergunta que está na Bíblia, né? 1 Coríntios 3, 16, que vai dizer a seguinte coisa: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui eu já matei, aqui eu não vou nem prosseguir. Acabou a aula, vão com Deus, boa semana, até semana que vem. Não, né, gente? Cara, enfim. Vamos seguir, que eu vou falar sobre muitas outras coisas ainda aqui nessa aula. Nós vamos destrinchar alguns temas aí. Mas nós já podemos entender que o peso do que nós estamos falando, né? Qual que é o objetivo dessa lição? Saber que ficar não é um comportamento apropriado a um verdadeiro cristão. E que o corpo é templo de Deus e ele deve ser santo. Cara, fiquei com a menininha não sei quando, fiquei com a menininha não sei aonde, com o menininho, e aí, mano? Falar assim já, e aí, mano? Você sabe que isso não agrada a Deus, cara. A gente não precisava nem ter uma aula aqui só pra isso, mas estamos tendo. Enfim. Qual que é o ponto de partida disso tudo, né? Embora fosse bastante próspera, né, a cidade grega de Corinto, ela era moralmente caída, conhecida inclusive pela sua adoração pagã. Era comum o sexo exacerbado com as prostitutas do templo, e ao se deparar com essa cultura tão pervertida, tão perversa, né, Paulo ele se esforça para instruir os novos crentes de Corinto de acordo com o plano de Deus para uma sexualidade saudável, né? E aí, infelizmente, a nossa sociedade não está muito diferente da sociedade de Corinto. E aí, o que eu queria falar para vocês? Por exemplo, aqui, nós do canal Bíblia para o Cotidiano, moramos em São Paulo. Em São Paulo tem inclusive bairros que são só pra imoralidades, pô. Existe uma rua famosíssima em São Paulo, que é um lugar que é conhecido por conta das suas imoralidades. Então assim, a nossa sociedade não tá diferente. Quando que nós seremos reconhecidos por ser crentes? Por exemplo, o bairro Brás, o bairro do Brás, ele tem 3 das maiores sedes de igrejas no Brasil inteiro. E eu não tenho medo nenhum de citar, tá? Não tenho medo nenhum de citar porque, inclusive, já fiz parte de um desses ministérios. A Assembleia de Deus do Brás, a sede mundial do Brás é lá. Onde fica o Bispo Samuel Ferreira, inclusive, que é líder mundial da Assembleia de Deus Ministério Madureira. Então, né? A Universal, que o Templo de Salomão fica lá, inclusive fica bem de frente para a Assembleia de Deus do Brás. A Deus é Amor, sede também é lá. Então, assim, cara, e o Brás não é reconhecido por ser um lugar de crentes. Então, assim, a gente não tem lugar na sociedade, mas a perversidade, a perversão, ela tem. Você entende o peso disso? Você entende esse peso? E, mas só que tá falando para adolescentes, e é um assunto para falar com adolescentes. É muito melhor nossos adolescentes serem educados por conversas difíceis dentro das igrejas e dentro de nossas casas do que deixar o mundo educar eles. Porque o mundo é cheio de perversão. Afinal, do mundo jaz o maligno. Então, assim, eu não preciso mais me aprofundar aqui. Um dos muitos desafios do cristão
é fugir dos modismos impostos pela mídia e pela sociedade. É muito normal, por exemplo, você que trabalha, você que estuda, você vê a galera falar de ficar. É normal. Porém, para o adolescente, em especial, dizer não ao famoso ficar, né, pode levar a situações de constrangimento e deboche. E é verdade. Os amigos vão debochar e tal e tudo mais. Portanto, nessa edição a gente vai ter a oportunidade de mostrar a vocês a face oculta dessa estratégia maligna. Porque sim, o ficar é uma estratégia maligna para perverter a santidade dos jovens. Para corromper aquilo que nós entendemos da palavra de Deus. E aqui já para a gente dar introdução, né, nisso tudo. A sociedade tem passado por mudanças que ferem diretamente os princípios da palavra de Deus, anulando valores familiares e espirituais. A gente já solidificou na cultura judaico-cristã, né, ideias e comportamentos promíscuos que distorcem a imagem e semelhança de Deus, pô. Então, assim, tem sido incalcados em jovens e adolescentes esse tipo de coisa, que vão distorcer a imagem que é Deus, a imagem da palavra de Deus e afins. Quando o crente ele é seduzido e passa a não confiar na palavra de Deus, que é fiel e imutável, ele se torna escravo do pecado por um engano. E ele acaba se tornando escravo do pecado e desse engano. E já faz algum tempo que temos visto um grande apelo por esse ficar, né? Um comportamento sem vínculos com o próximo e muito menos com Deus. Portanto, você, que é templo do Espírito Santo, continua a glorificar o nosso Deus no seu corpo e no seu espírito, cara. Não tem esse negócio de ficar. Foge disso. Foge. Mas enfim, vamos seguir aqui, né? Sem mais delongas aqui. Vamos pro ponto primeiro. Ponto primeiro. Ah, Mateus, mas é bom, mas é não sei o quê. Ponto primeiro. Ponto um. Existe lógica em ficar? Agora aqui sim nós vamos explicar o que é o ficar. E aí, você que tá perdido, que eu duvido nos tempos de hoje, vai entender melhor. O ficar é relacionar-se de maneira informal. Quer dizer, sem vínculo ou compromisso entre os ficantes. Geralmente se resume a troca de beijos e abraços entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Estavam na festinha, estavam numa roda de amigos e pô, foi e ficaram, entendeu? Um dos problemas, né, desse comportamento, que é a prática do ficar, que desperta desejos, né, que consequentemente levarão ao relacionamento sexual. Consequentemente, é o próximo passo. Além disso, a quantidade é o que conta. Quem nunca ouviu comentários sobre quantas pessoas diferentes alguém conseguiu ficar? Hoje em dia, você pode ver vários vídeos na internet aí de várias pessoas famosas que chegam a perguntar: ah, você já ficou com mais de 5 pessoas na noite? Eu lembro que na minha época de adolescência, a maioria das escolas faziam passeios pro Play Center, que hoje em dia é Hop Hari, né? Quer dizer, antes o pessoal ia pro Play Center, hoje em dia o pessoal vai pro Hop Hari. São dois parques distintos, mas só que antes o Play Center era esse parque de início aí, né? Hoje em dia não existe mais Play Center, se eu não me engano. Mas assim, o pessoal ia e quando eles voltavam, eles faziam a listinha. Ah, eu fiquei com 30. Eu fiquei com 50. Então assim, era um lugar que o pessoal se juntava, que a ideia era se divertir nos brinquedos e acabavam se tornando um antro de perversão. Então assim, isso hoje se tornou simples. A gente não pode deixar se tornar simples. Não para nós. Para ficar, não é necessário saber nome, gostos, sonhos, projetos, nada. Eu olhei, gostei, fui lá, beijei e pronto. E assim, a gente tem que entender o seguinte: isso aí vem lá de trás já.
Só que hoje se tornou comum. Coisas que não deveriam ser comum. Por exemplo, o ficar, ele surgiu na década de 80 entre os adolescentes de 13 a 17 anos, mais ou menos. Estimulados a literalmente fazer uma busca por um prazer momentâneo. Um prazer que não vai durar. E aí essa nova mentalidade fez com que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus se tornasse descartável. Uma coisa que se usa e joga fora, porque é literalmente isso que é o ficar. Você vai lá, usa aquela pessoa e é isso. Segue a sua vida daí, eu sigo minha vida daqui e tudo certo. Quando nós lemos as cartas aos Coríntios, vemos a preocupação do apóstolo Paulo com a maneira irresponsável que a igreja lidava com esse pecado. Não com esse pecado de ficar, mas com o pecado em si. Ele então chamou as atenções dos irmãos sobre as coisas graves, pois estavam sendo carnais e oscilando entre Deus e os prazeres do mundo. Entendeu? Colocava sempre na balança, o que vai me fazer, o que vai me satisfazer no momento. É o prazer aqui do mundo. E é isso que acaba se sobrepondo. O Senhor não nos ocultou as imoralidades do passado, nem tampouco as consequências dessas imoralidades. Ainda hoje, carregamos a essência do pecado. E por isso nós devemos ter essa vigilância, né? Estarmos atentos constantemente sobre nossos desejos e sobre as ofertas que a sociedade em geral nos traz. Satanás, ele continua tentando nos seduzir, encantar e mostrar que ele é o bambambam, né? E que não vale a pena seguir a palavra de Deus. Assim como ele fez também no Éden. Só que aí que a gente tem que, mudar a nossa mente. Ou melhor, né, como os coaches falam, mudar o nosso mindset. Então assim, a gente precisa entender o seguinte. Quem fica está longe dos padrões de Deus. Não se valoriza, não tem amor próprio. E quanto aos crentes em Jesus, esses foram chamados para a santidade. Para amar, para se valorizar, enfim. Portanto, não se envergonhe de ser diferente, de falar não. Nós somos a luz do mundo. E tudo virá no tempo certo nas nossas vidas, no relacionamento. Aí sim, um relacionamento onde vocês vão trocar. E aí, seguir vencendo. Porque assim, a gente vai entender com o tempo que vale a pena obedecer. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Porque, por exemplo, vamos supor, embora que eles viviam num contexto onde o pecado sexual era comum e aceitável, os apóstolos, eles não se rebaixavam o padrão moral e ideal deles a tendências daquela época, cara. A imoralidade ainda nos assedia hoje e não convém abrir mão da nossa santidade por esses prazeres que são passageiros. Você entende? E aí, ponto 2. As consequências também ficam. Pois é, o ficar faz coisas também ficar. Apesar de muitas vezes ser visto como inofensivo ficar, é só um beijinho, tal, pode trazer consequências negativas e capazes de marcar profundamente a vida do adolescente. Do ponto de vista físico, quando o ficar vira um sinônimo de sexo, o adolescente fica exposto a doenças sexualmente transmissíveis, além da possibilidade de enfrentar uma gravidez prematura e indesejada. Aí, quanto ao aspecto emocional, quem tem o hábito de ficar corre o risco de acabar fragilizado pela falta de compromisso e porque não criou vínculo saudável nenhum com ninguém. E criar vínculos saudáveis é uma necessidade humana. E isso que eu não vou nem falar da questão espiritual. Você está colocando um pedaço seu naquela pessoa, cara. Olha o peso que tem isso. Você entende? Olha todo o peso que tem isso. Mas enfim, não podemos negar que o mundo nos oferece coisas prazerosas e que o pecado ele realmente atrai. Mas quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,4 vai falar sobre isso. Quem tem amizade com o mundo não tem inimizade com Deus. O mundo não é nosso amigo, cara. O Satanás não é nosso amigo, cara. Ele vai nos oferecer coisas prazerosas,
Mas tudo é momentâneo, você não vê nada que é prolongado, você não vê nada que é para sempre. Enquanto nós temos um Deus que é perfeito, onipresente, onipotente, onisciente, que nos oferece algo que é eterno, e a gente foge. Você entende tudo que está envolvido, tudo que está envolto nisso? Enquanto o prazer do pecado mata, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O prazer do pecado te levando para a morte. E Deus está te dando algo que é eterno e feliz. Pô. O próprio apóstolo Paulo, ele declara: porque o que eu faço não aprovo, mas pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7,15. É que assim, tá muito difícil aqui entender essa tradução, mas é aquele negócio, né? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Se você também se sente assim, com essa dificuldade de se manter no padrão de Deus, se arrependa, confesse e volte ao Pai. Recalcule a rota. O nosso Deus, ele é o nosso GPS. Recalcule a rota. Ele deseja salvação para todos. E assim, das piores consequências que o ficar pode te trazer, a pior delas, e a mais grave, sem dúvidas, é desagradar a Deus. Mas mesmo assim, a escolha é sua. E aí a pergunta é, com quem você escolhe ficar? Com Deus ou com o mundo? Entendeu? Terceiro ponto e último ponto da aula de hoje. É possível vencer a tentação. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. É possível, tá? A adolescência, ela deixa nossos hormônios à flor da pele. Costumo falar que nós somos crentes, nossos hormônios não. E por isso, você está no auge das descobertas na área sexual. E é comum se sentir tentado, até porque a sociedade erotiza tudo e nos oferece estímulos o tempo todo. É o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp, né? É o Twitter, que agora é X, né? É o YouTube, é o TikTok. Então, quase tudo hoje tem conotação sexual. E por isso, você deve se proteger dessas tentações, se blindar, que costumam apresentar de 3 formas, tá? Essas tentações, elas são apresentadas a nós de 3 formas. Primeira forma, são as tentações de ordem interna. O seu corpo está passando por uma série de mudanças, de transformações, enfim, né? E os seus hormônios, eles estão atuando de uma forma rápida e dinâmica. E aí isso leva a desejos como ficar, por exemplo, existirem, né? E um bom conselho bíblico é literalmente ocupar a sua mente com outras coisas, como é dito em Filipenses 4:8. Procure memorizar versículos que possam te ajudar você nessa hora dessas tentações, porque ajuda você recitar versículos que vão te derrubar, que vão te vencer, que vão vencer a sua carne. Ajuda muito, ajuda muito. Porque assim, você não pode se deixar dominar pelas exposições hormonais. Lembra do domínio próprio? Nós temos domínio próprio. Então nós temos que batalhar para vencer. Aí existem também as tentações de ordem externas, que são aquelas provocadas por fatores que mexem com o nosso emocional, como dificuldades na família e na escola. E, por exemplo, a carência afetiva, ela pode nos levar ao desejo de companhia rápida e descompromissada. E aí isso leva o quê? Ao ficar. Para suprir aquilo que a família, os amigos não conseguem alcançar. Porém, a Bíblia diz que podemos mergulhar no amor de Deus, que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Ele é suficiente. Não precisamos de mais nada. Ele é suficiente. Terceiro tipo de tentação, né? Tentações de ordem espiritual. Mesmo sabendo que nem tudo o que passamos vem do diabo, não podemos esquecer que ele conhece as nossas fraquezas e vai saber como atacar. Vai saber como provocar
né? A estratégia para vencer é andar diante de Deus, cara, com sinceridade e se afastar dessas práticas que nos aprisionam ao pecado. Assim, quando a tentação ela vem, é possível resistir, mas somente pela fé. Porque assim, em Cristo, gente, nós somos príncipes e princesas dele, sacerdócio santo, geração eleita e filhos de Deus. Sempre que esses falsos amigos ou apelos mundanos quiserem tirar você da presença do Pai, lembre-se de quem você é no Pai, primeiramente. E aí, com isso tudo aqui, a gente pode concluir que ficar certamente e provavelmente não agrada a Deus. Pois, embora tenhamos o livre-arbítrio, as consequências das escolhas mal feitas virão à tona. Plantação e colheita. Elas atingirão não somente a nós, mas também afetarão a todos que nós amamos. Que estejamos dispostos a não conformar com os padrões dessa sociedade em que vivemos, mas que possamos renovar a nossa mente, a fim de que experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Que nós possamos transformar nossa mente através da palavra do Senhor. Firmes nela, firmes na nossa fé. E que nós possamos nos apoiar em Deus e em pessoas em nossas voltas. Queridos, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe sua vida. E nós nos vemos na próxima sexta-feira. Deus abençoe.